Olá, meus amigos e minhas amigas. Aqui quem fala é André Zogaíbe. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Pior que é Verdade. Hoje nós estamos aqui com uma figura ilustre, um convidado de peso. Mas antes de tudo, vou aqui também saudar minha amiga, minha irmã. Nome de Princesa Milton, Marcela Maria Lago Paiva do Nascimento. Eu sou Milton de Orleans e Bragança, Rothschild, Catupiry, de beleza icônica e cunha. Então a família real brasileira está bem representada hoje aqui do nosso podcast. Adorei. As realezas fuleiríssimas. Gente, estamos aqui com Milton Cunha, psicólogo, carnavalesco, comentarista do nosso carnaval brasileiro, não só do Rio de Janeiro, mas também de São Paulo, do Boi Bumbá, tem um livro sobre o Boi Bumbá. Maior. E, Milton, uma coisa que poucas pessoas sabem, ou assim, pelo menos aqui eu fiquei sabendo quando eu vi o teu Lattes repleto de publicação, cheio de curso, cheio de produção. Vamos entrar um pouquinho, começar falando sobre isso. Do Milton, pesquisador, professor. Milton tem especializações, mestrado, doutorado, pós-doutoramento. Milton, como é que é lidar com essa parte prática da vida, da cultura, e também lidar com a parte acadêmica e conseguir conciliar as duas coisas? Atualmente eu estou como pesquisador do Museu Nacional do Rio de Janeiro, o Instituto de Discurso, Imagem e Som. E a gente pesquisa linguagens indígenas que estão em extinção. A professora Tânia Clemente tenta documentar. A gente vai muito aos Bacairis, norte do Mato Grosso, e lá tem toda uma documentação. Eu pego a parte do entendimento do teatro Bacairi, como que através do teatro, eles têm um teatro fortíssimo, eles documentam a vida. Então é lindo ver como os povos narram. Por exemplo, adoro a narrativa da ópera cabocla aqui de Parintins, né? A estrutura. Aí você tem lenda amazônica, celebração folclórica, figura típica regional, lendas, rituais. Eu amo. A escola de samba, ela narra ala, 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 carro, ala, ala, ala. Eu adoro destrinchar narrativas de cultura. Para chegar nesse estágio de entender e destrinchar, era preciso um longo caminho acadêmico que eu amo. Eu amo porque a intelectualidade, ela não me afasta dos meus irmãos, ela me joga no colo deles. Então eu É isso que falta as pessoas entenderem também, né, Milton? Tem muito acadêmico, e aí a gente fala com... Que enlouquece. Com uma certa Sai da probabilidade sala que... de Não, aula. eu até inventei um termo, né, que é chama doutorite. É uma inflamação que dá no cérebro quando a pessoa vira doutora. Que a pessoa acaba se afastando. De quê? De doutorite. De doutorite. Ficou doido. Se achou melhor, né? Achou que os números de diploma. Então, o saber, ele tem um sabor, né? Roland Barthes diz que são janelas que o saber, a informação, o privilégio de estudar vai te abrindo. Então, vou me preparando para esse lado intelectual que eu acho tão importante, porque estudar, e eu quero inspirar vocês que estão aí em estudar, conversar melhor no botequim da esquina, ler o jornal de forma mais com pensamento crítico. Então, eu acho que tem que estudar. Eu acho que tem que se divertir. A vida é boa, tem que casar, apaixonar, beber todas, mas tem que estudar muito. Tem que acertar, tem que errar. Errar faz parte do processo. Claro. Mas estudar é inerente à vida humana. Nós somos eternos aprendizes. Sim. E quando a gente se coloca nessa condição de aprendiz, né, a gente sabe que pode ter o título que for. Como eu digo, quando a gente é doutor, a gente sabe muito sobre pouquíssima coisa. A gente vai ampliando o nosso oceano de conhecimento sobre um assunto muito específico. É isso que eu quero dizer. Mas a gente não sabe das outras coisas. E, vamos lá, em muitas oportunidades, as pessoas que não têm uma vida... Eu acho que é nesse sentido, né? A pessoa que não tem uma vida acadêmica consolidada, com diploma, ela também tem muito a ensinar. Nem que seja com a sua experiência de vida, com as suas tradições,
com a sua cultura, com aquilo. São os vários saber, né? Você tem o saber do paradigma, do cânone, que é esse da universidade. Mas você tem o saber, por exemplo, do mateiro, o homem que sabe para onde as trilhas levam quando a gente se perde na floresta. Então, o mateiro, a benzedeira, a grande cozinheira popular são saberes que precisam ser preservados. Eu estava até lembrando agora, quando tu falaste dessa situação. Né? E valorizado. Ele lembra daquele caso, que tem até agora, acho que se não me engano, numa série no stream de sucesso, que ele rememora aquele acidente que teve na Colômbia, na Amazônia colombiana, que as crianças se perderam na mata, e aí entrou o exército colombiano, com todas as suas técnicas, com toda a questão científica, tecnológica, com GPS, e não achavam as crianças. Quando os mateiros entraram, quando as comunidades entraram, foi que eles conseguiram encontrar as crianças, depois de, se eu não me engano, 40 dias perdidas na floresta. E sabem o que pode comer, a folha que é venenosa. Sim, a sabedoria que é nativa, né? É isso, a sabedoria. Essa sabedoria... eu adoro agora que o governo está olhando com um olho bom para a farmacopeia da floresta, né? Então, essa capacidade que a floresta tem de produzir chás, de produzir substâncias que ajudam, isso é uma maravilha, porque é complementar ao sistema de saúde, né? São saberes que vêm para ajudar o ser humano a viver melhor. Olha, e a gente tem que fazer muito isso que o Milton está falando aqui no Brasil, porque outras sociedades já o fazem também há muitos anos. Por exemplo, a sociedade chinesa, por exemplo. A medicina chinesa. A medicina chinesa, a medicina indiana, né? Que é muito paralela à medicina tradicional ocidental, vamos colocar assim. Eu inclusive, sou uma testemunha viva, né? Porque eu sobrevivi. Eu tive um heat stroke na China há 2 anos atrás. Fui para uma universidade, para o hospital da Universidade de Hebei, na China, né? Tomei o remédio, o antibiótico, na época, né, o antibiótico que me foi ofertado lá, tomei, era um antibiótico de um laboratório, etc. Mas aí, ao final, eles trouxeram um chá. Aí eu perguntei, do que é esse chá? A moça explicou que era de uma planta, e depois eu conheci a farmácia lá. E assim, eles têm todas as plantas catalogadas, eles sabem exatamente para que elas servem, e eles ainda estudam a composição dessas plantas em outras, o que a gente não faz aqui, né? Ou faz de maneira muito incipiente ainda. E aí eu perguntei para que serve. Às vezes o pessoal diz assim, lógico que tem que ter um conhecimento, tem que ter uma pesquisa, para a gente não fazer besteira, né? Não tomar aquilo que o organismo não está preparado, né? Porque tem pessoas que têm alguns problemas de saúde que tem que evitar algumas ervas, né? Ver as contraindicações. Mas o saber popular, ele dá o caminho. Mas olha só, há quanto tempo, desde criança, Milton, eu ouço falar que a andiroba é um anti-inflamatório potente. Eu também, lá no Pará, né? Você é paraense. É paraense. Resolve. E agora as farmácias começaram a compreender de maneira científica que isso é verdade. Então, assim, quando a gente acabar com essa doutorite mesmo, de achar que a gente sabe de tudo porque tem um diploma de doutor, porque a gente veste branco... E que o doutor não está inserido nesse contexto da vida, das paixões, da burrice, né? Exato. Então, milênios estudando. Quem somos nós para dizer para os chineses? Eles estão lá 10 mil anos catalogando, estudando, vendo. A vida mostrou para eles que aquela folha dá certo para dor de estômago. Quem somos nós para dizer que não dá, né? Agora, claro, o acompanhamento da academia está tudo certo, mas que são complementares, são. E ela foi tão sábia que eu tentei entender o que era aquela planta. Sabe, o que eu realmente me interessei, o que me fez bem, né? Aí ela tentou explicar, ela viu que eu não estava conseguindo compreender, o inglês dela não era dos melhores também. E daí a biopirataria. Porque os povos que são acordados, eles mandam buscar, eles roubam, eles, né? O veneno do sapinho aqui da Amazônia que foi parar lá no Japão, um veneno poderosérrimo, que dá para fazer 1000 outras coisas a partir do sapinho. E a própria questão da nossa história econômica com relação à borracha, o ciclo da borracha, quando levaram, né, a biopirataria também a
as sementes aqui. E plantaram na tudo lá, Malásia. né? Até hoje a Malásia é uma potência na produção de borracha e a gente não produz mais borracha Se aqui o por lá. povo não se acorda para isso, o que se acordou pega, né? Exato, exato. O próprio, olha, eu cheguei uma vez nos Estados Unidos e eu vi lá um pote de creme de tapioca, mas era da farinha da tapioca. Que loucura. Eu falei, né? cara, isso chega aqui e não vai pro Brasil. Não. E é de lá, é da Amazônia. Né? Como é que a gente não tem o creme da tapioca, né? Nós que somos os donos da tapioca, nós que fizemos. Tá muito sério. Como é que pior que é verdade não começa com a pergunta: Milton, é verdade que você é gay? Pior que é verdade. Eu queria arrancar esse riso. Marcela, eu queria que tu risse. Então, primeira pergunta, pior que é verdade. Eu sou gay. Tu és casado, né, Milton? Eu sou. desde- Ninguém conhece a minha vida. Todo mundo acha que eu sou hétero. Querido. Pior que é verdade, né, Milton? Pior que é, pior que é, melhor que é verdade. Sou casado com o Vitor. E quantos anos vocês são casados? A gente se conheceu agora. Eu terminei um 2012, casamento né? de 15 anos. Fiquei um tempo sozinho. Vi Vitor. Nossa, oi. Tudo bem? Aí deu certo, emplaquei. 6 meses. Cara, que legal, parabéns. E assim, é professor da universidade, né? Eu sou da Universidade Federal do Não, Rio de o Janeiro. Vitor. Não, Vitor é corretor de imóveis. Olha. Ah, que legal. E assim, a gente quer sempre contar a história. Falando da risada da Marcela, quando ela vai fazer reconhecimento facial, não passa. Porque a identidade que eles querem ver é o sorriso. Tá não é o vendo aí? olho, não é a íris, Aí não ela é... fica séria pra câmera e não mostra. Não passa, só passa quando ela ri. Falta teus dentes. Falta a tua bocarra. Adoro. E Milton, como foi que tu é incrível. descobriu que tu tinha essa veia artística? Eu nasci artista. Eu nasci artista lá desde pequeno. A minha vida é muito Belém, Soure, na Ilha do Marajó, Salvaterra. Atravessávamos a Baía do Guajará muito. Peixe-Boi, Capanema, Salinas, Mosqueiro. Então, ali, a mata belíssima, milhões de tons de verde, os indígenas pintados de urucum. Como eu ficava apaixonado pela beleza dos grafismos, da estampa dos indígenas. Eu adorava botar flor na minha cabeça, que eu catava na mata, ficar sentado nos troncos ouvindo. Aquilo já era artístico. Aquilo já era artístico, eu desenhando nas areias dos igarapés, já era artístico. Então, eu vejo que eu sempre vi câmeras ilusórias, imaginárias, eu sempre... ali remando nos batelãs, eu sabia que as câmeras, a grua, cadê o drone, aquela louca, sabe? Que acha que cadê? Estão me filmando. Então, essa pegada de arte sempre veio comigo. Então, no colégio, o teatro da escola primária, ler as poesias, estava sempre comigo. Eu sou aparecido, eu sou esse que gosto Que bom, de né? me jogar. Que bom. Para mim foi ótimo. E pro Brasil também. A cultura, o teatro, o cinema, a televisão me salvam. Me salvam. Cara, que legal. Porque assim, não é só o Milton da televisão, da Globo, aquele que aparece na televisão, mas é o Milton que também foi carnavalesco de várias escolas, né, Milton? É isso, de pegar essa tua veia, de pegar esse teu lado artístico, de querer fazer as coisas belas, de contar as coisas. Porque muita coisa nesse âmbito é contada sem ser dita, mas sendo mostrada. E assim, sendo mostrada na música, sendo mostrada na musicalidade, sendo mostrada nos arranjos que são feitos, nos carros, nas alegorias. Então, assim, estava vendo tua trajetória, tu fizeste carnaval no Rio, carnaval em São Paulo. Beija-Flor, Viradouro, Leandro de Itaquera, Porto da Pedra, Unidos da Tijuca, São Clemente. A minha carreira é enorme. Mas eu sempre fiz a minha carreira na escola de samba, me preparando para comentar. Ir para a televisão era o meu objetivo. Então, todos esses anos que eu passei fazendo carnaval, foram 20 e tantos anos, me prepararam para que eu pudesse virar uma voz Do carnaval. dos barracões.
dos barracões. Então eu sei que pena estão usando, como faz aquele bordado, se a escultura é de espuma, se a escultura é de isopor. Então isso me dá um de dentro enorme. Eu sou amigo da velha guarda, eu conheço os mestres de bateria, eu sei quem são os compositores, eu estou há 30 e tantos anos, né, nesse meio, e o pessoal é meu amigo. Então eu sempre fiquei na porta das quadras batendo papo com todo mundo. Aí chega agora na transmissão, eu digo, olha, a dona Débora, da velha guarda, da Beija-Flor, e eu já fui na casa da dona Débora 1000 vezes tomar café com ela. Olha, seu Vadinho, do Morro da Formiga. Mas é onde está a beleza, né? É onde está a beleza humana, sobretudo, as relações, porque a escola de samba são relações de afeto. Eles nascem ali naquela comunidade. Quando você me contou que você é saído daqui da comunidade, esse orgulho que a gente tem de pertencer a um povo trabalhador, verdadeiro, lutador, que não herdou, que não nasceu rico, todo mundo arregaça as mangas e vai. Então, agora nesse quadro do Luciano Huck, que ele me deu de presente, Milton vai para o Brasil profundo e encontra cantores que não são cantores, eles são vendedor de salgadinho, motorista de ônibus, médica do postinho de saúde da periferia. Aí eu vou e eu encontro pessoas trabalhando, a mulher juntando salgadinho lá e cantando, que é uma maravilha. São os talentos anônimos, não né? é? O talento artístico do povo trabalhador. Eles não querem ser famosos, eles não querem virar cantor, não. Eles vão voltar e continuar vendendo salgadinho. Mas eles foram lá e tiraram a maior onda. Se vestiram, direção musical, luz, é o sonho. Então, nós, trabalhadores brasileiros, como a gente tem sonho e como a gente corre atrás, né? O bom é que você, André, conseguiu realizar e inspirar as crianças da tua comunidade a continuar lutando como tu lutou para dar certo. Então, Marcela, é a beleza da vida. E basta um, né, Milton? Por exemplo, basta um dar certo. Basta um mostrar que seguir o caminho que dá certo. do estudo, do esforço, do trabalho. Do bem. Exato. E assim, como eu estou falando aqui, eu fico todo arrepiado, que eu lembro, assim, isso faz parte do meu dia a dia. A Marcela me conhece há muitos anos, sabe? Na frente da casa da minha mãe até hoje, meu irmão mora lá, meus irmãos moram lá. E assim, às vezes eu chego, parece estar chegando ali uma celebridade. Não é, eu faço parte daquilo. Mas é assim, as senhorinhas falam assim, olha, tá vendo? Tem que fazer igual ele, tem que estudar. Fala para os menores. E essas Serve de senhorinhas exemplo, né? se lembram de você de short, correndo. Jogando bola na rua. Não é, mas olha, ele foi para o mundo. E assim, cada viagem que a gente faz, quanto mais a gente desembarca em Paris, mais a aldeia da gente Tá dentro da gente, se né? manifesta, mais perto a gente está dos nossos, quanto mais longe a gente chega, né? Eu que quero pegar foguete para Marte, quando eu chegar em Marte, eu vou me lembrar de peixe-boi. Cara, que bacana. A tua história de vida assim, é inspiradora. Assim, eu me vejo na tua história, né? Claro, cada um com a sua proporção, com o seu nicho de atuação, evidentemente, Claro. mas são histórias muito similares, assim, de gente que veio, de fato, ali de bairros, de zonas periféricas, no caso lá de Belém, aqui de Manaus e tal, e que o estudo fez com que a gente conseguisse prosperar. Por exemplo, meu pai falou, olha, a única coisa que eu vou poder dar para vocês é isso. Então vocês têm que estudar. E que é tudo. É tudo. Porque são as armas boas para ir enfrentar o mundo. É o suficiente. Raciocínio, consciência crítica. Não, isso não me serve, ok, continue aí, essa é a sua praia, não é a minha praia. É você saber dizer não. Não é uma ótima resposta em muitos casos. Claro, e dentre tantos exemplos que a gente percebe assim, olha, o fulano está bem de vida porque ele está traficando. Cicrano está bem de vida porque está roubando. Cicrano entrou não sei aonde, roubou não sei quanto. Tá bem. Vê exemplos de fato de pessoas que lutaram, seguiram um outro caminho e que está tudo certo, né, Milton? Meu amado, o desajuste dos jovens jogadores de futebol
como eles não se prepararam, não deu nem tempo deles estudarem, amadurecerem intelectualmente, e os milhões de dólares chegam e é loucura em cima de loucura. E tem outros que muitos jovens já estavam maduríssimos, porque eram de famílias de grande formação moral, seguraram eles com 19 já estavam prontos para a parada. Então, é muito o desafio de você receber a graça e estar preparado para ela, para não fazer loucuras quando o bonde da história passa e você tem que pegar ele, né? Então imagina, com 19 anos, 1982, eu pego o ônibus na rodoviária de Belém, estava recém-formado em psicologia, vou com R$100 no bolso para o Rio de Janeiro, alugo a vaga por R$15, sobrou 85, e ali eu começo o futuro. Eu estava tão feliz, passando fome, e tão feliz, porque eu estava começando meu objetivo, eu estava nos meus planos, eu tracei os meus planos, vou voltar a estudar quando eu tiver 40 anos, vou fazer mestrado, doutorado aos 40, então eu passo de 20 até 40 só trabalhando, e todas as drogas me sendo oferecidas, a vida de prostituição me sendo oferecida, e eu, não, obrigado, eu quero trabalhar, eu quero não dormir, eu quero acordar de sol a sol, trabalhando. Então, a sua praia é essa, a minha é o trabalho, me deixa que eu quero trabalhar. E uma coisa não impede, por exemplo, assim, vamos lá, a gente não interfere no que a pessoa escolhe, né? Não. Por exemplo, até na própria comunidade, a gente consegue perceber essas pessoas que tiveram essas outras escolhas, eles nos percebem, a gente se comunica e tudo assim, mas não significa que você vai seguir esse caminho, ou que você vai apoiar esse caminho. Escolhas. São escolhas. Isso é muito legal. Né? E a gente não é melhor que ninguém pelas escolhas. Exato. A gente só é diferente. A gente só é diferente. Milton, agora vamos criar uma... Vou pegar uma castanha aqui para... Uma confusãozinha básica. Vamos para confusão, eu adoro. Atenção, quadro, tiro, porrada e bomba. Não. É uma confusão boa. Você que já esteve em Parintins, já tem um boi de coração? Boiola. O boi rosa. Os trabalhadores gays dos currais, eles dançam na quinta-feira, um boi não autorizado, maravilhoso. Sempre que eu posso, eu tô no Boiola e eu maravilha. amo. Eu amo. Saiu bem, hein? Saiu bem. O azul e o vermelho que continuem se degladiando, porque eu sou do frufru, meu amor. Porque aqui, né, a gente é contra, né? Cada um tem seu... Meu Deus. Não, é declarado. Eu sou garantido. Eu sou caprichoso. O vermelho e o azul. E tá tudo certo, né? Tá, Melhores amigos aqui. A gente só diverge no boi. Por exemplo, e no time de futebol também, né, Marcelo? O orgulho dos pés rachados, como é bonito. Né? Nós somos os pés rachados, nós somos os trabalhadores da Baixa de São José. Né? Isso é tão lindo, esse orgulho de serem aqueles homens da estiva, da beira d'água. Aí vem os azulados e diz, pois nós somos da francesa, né? Nós somos da luta azulada. É uma beleza você ter um projeto cultural para dar o pertencimento ao grupo. É engraçado como o humilde, como o pobre, ele consegue do limão fazer a limonada. Você não tem dinheiro para ir na diversão do rico. O rico está lá no baile, no salão, nos bailes perfumados, pois a comunidade se junta e diz, nós vamos brincar de boi, vamos sair na rua pedindo o dinheirinho, a cachaçinha. É incrível como o povo se vira e faz o seu batuque, seu samba, sua toada, e resolve, e aquilo cresce de um jeito hoje, 100 anos depois. É um produto cultural valiosíssimo, o Festival Folclórico de Parintins. Ele é a cara do nosso povo da floresta para o mundo. Ele leva as mensagens dos grupos caboclos, ribeirinhos, indígenas para o universo, né? Quando eu vi lá James Cameron e aí Sigourney Weaver, quando eu vi eles dois lá
num canto, num camarote, vendo aquelas tribos dançando. Eu digo, olha só, o mundo está todo olhando para isso aqui. E às vezes a gente daqui do Brasil não valoriza, né? Foi como deveria ser A valorizado. síndrome do vira-lata, né? E eu vou te dizer, eu posso estar errada, mas você que já rodou o mundo pode dizer, é uma energia incrível, hein? É um milagre no meio da floresta absurda, maravilhosa. E que conhecimento tem aquelas pessoas, né? E outra coisa, são inventivos no sentido de que não tem motor, não tem cabo de aço, não tem roldanas chiques, meu amor. Saco de terra molhada para fazer os pesos, corda, roldana de argila, e os bonecos abrem o olho, fecha, se mexe, e todo mundo apavorado, porque com a falta de recurso, com a falta de tecnologia, eles criam uma tecnologia toda deles. Agora, Milton, o professor Darlison, que você conheceu lá na UEA, nosso pró-reitor de extensão, ex-diretor da nossa escola de saúde, ele era uma pessoa muito bem abastada lá em Santarém, no Pará, né? Dono de muitas terras, de vários negócios, e resolveu vir para Manaus. Ele era justamente essa pessoa que ia pro baile. E ele veio conhecer o boi quando ele veio para Manaus, né? Lá vem a história. Tanto que ele escolheu torcer pro Caprichoso, porque ele já é um cara chique, refinado. Não é perreché como a gente. Não tem nada a ver, porque a minha escolha não foi... Mas no caso dele foi. No teu não foi, mas em particular no dele foi. Aí eu te pergunto, como foi? O caso dele foi esse, né? Ele prestou concurso pra cá, veio pra cá, fez um monte de trabalhos aqui, etc. E o Milton, como foi que o Milton conheceu o Boi Bumbá da nossa Ilha da Magia aqui em Parintins? Você sabe, eu me apaixono pelos grupos que são parecidos comigo, quando eu me identifico com eles no enfrentamento da violência, do preconceito, do descaso. Então, essas pessoas abandonadas pelo Estado, elas se viram e criam o produto delas. Desde que eu nasci, eu era a mariquinha, a bichinha, eu era o apontado, eu era o esquisito. Então, isso me deu um olhar e eu saio pelo mundo procurando aqueles que enfrentam o preconceito, o ser apontado, o ser diminuído, o ser desprezado. Então, eu acho que o festival, ele é um enfrentamento ao descaso. Vocês acham menor as lendas e mistérios da Amazônia? Vocês acham que figura típica regional é do povo, meu amor, mas é coisa forte, é coisa... E aí eu olho e identifico, olha, eles lutam com essas armas culturais, né, contra o descaso, a diminuição, igualzinho a mim que lutei desde que nasci contra a diminuição do gênero, né? Então eu sou apaixonado pela luta indígena, luta cabocla, luta das mulheres, luta da negritude, porque eu vejo que os grupos todos se organizaram nos quilombos culturais, né? Assim como nós LGBTQIAPN+, nós temos o enfrentamento, a negritude, a mulher, o indígena, o seringueiro, tá todo mundo na luta, no enfrentamento, porque você tem ali um eixo branco, heterossexual, cristão, eurocentrado, que se arvora como a voz do poder, né? Essa luta da hegemonia, e todos nós ali lutando, não, tem que ter mulher, tem que ter negro, tem que ter indígena, tem que ter gay, tem que ter cadeirante. Então eu acho que a luta de Parintins, a beleza de Parintins é que ela se circunscreve nesse universo de enfrentamento, de luta. E como chegou até ti, Milton? Como chegou? Cara, eu tenho que ir lá, eu tenho que conhecer. Olha, a primeira vez que eu vou a Parintins é 1972. A gente pega um navio em Belém, no porto, nas docas de Belém, um navio chamado Augusto Montenegro. A gente sobe Óbidos, Breves, Santarém, Parintins, Manaus. Quando chega em Parintins, eu me lembro de um boizinho. Eu tinha 9, 10 anos e tinha os bois, os indígenas.
Mas era o começo. Eles tinham saído das ruas e tinham começado a fazer a competição no salão da igreja. Quando eu estreio na Beija-Flor, 1993, então décadas depois, a Beija-Flor faz uma parceria com o governo do estado. Eu estava fazendo a vida da botânica Margarete Mi, que tinha vivido na Amazônia, tinha passado em Parintins. O enredo passava em Parintins, o governador Gilberto Mestrinho manda me chamar, ele patrocina o desfile e eu vou de teco-teco para Parintins. Primeira vez que eu chego em Parintins, 93. E aí era a minha estreia na Beija-Flor. Eu olho, apaixonado, o bombódromo, compro várias roupas feitas de casca das palmeiras, levo para o Rio, vira roupa de mestre-sala e porta-bandeira no meu desfile, levo 2 indígenas. Eu sou o primeiro do carnaval brasileiro a levar os artistas, os artesãos de Parintins, para o carnaval. Eu inauguro a primeira vez que... E a minha encomenda para João e Caru era assim, olha, eu tenho esse carro alegórico aqui, e aí vocês vão construir uma oca. Quando a oca chegar na frente do júri, eu quero que vocês abram o telhado da oca, eu quero que a mão do pajé, o braço do pajé suba de dentro da oca, que a mão abra e o Muiraquitã levante sozinho. Eles me olharam, deixa com a gente. Cara, entrou na avenida, a oca, o telhado abriu, a mão subiu, abriu, eu digo, meu Deus, é o milagre de Parintins. E a partir daí eles nunca mais pararam. E hoje o presidente do Azul é um super artista que trabalhou muito comigo, trabalhou 10 anos, o Rossi. Então, eu encontro eles em São Paulo, eu encontro eles no Rio. Parintins definiu um tipo de robótica de alegoria única no carnaval brasileiro. Cara, isso é lindo, né? É lindo. Milton, o que mais? Me conta agora um pouquinho como é o Milton, o que o Milton gosta de fazer. A gente sabe que o Milton é casado, que o Milton é um estudioso, é um intelectual, um cara que escreve livros. Além de sobretudo um artista, mas um cientista também. Tanto que o Milton me presenteou aqui, viu, gente, com mais uma das suas obras aqui. Muito obrigado, Milton, por ter lembrado da gente, trazido esse exemplar que eu vou doar. Chama-se Carnaval é Cultura. Poética e técnica no fazer escola de samba. Então, a escola de samba ela começa na poética, que é o texto. Você escreve um enredo. A partir dessa poética, a técnica vai entrar transformando aquele texto em figurino, em alegoria, em samba enredo, em desfile. É o mesmo processo da técnica e da poética de Parintins ao conceber o boi. Eles partem de um texto escrito, de um tema, e começam a desdobrar nos quadros. Então, a isso a gente chama estrutura dramática, narrativa da população, dos populares brasileiros. E aí, como é o Milton? O Milton, ele é a mistura do folião, do intelectual e do caseiro. Então, em casa, filmes, séries, cinema, música, eu sou movido pela arte. Então, eu adoro a arte visual. Então, adoro ir ao teatro, ao cinema. Eu quero um pouco de diversão, um pouco de estudo e um pouco de sossego. Então, eu sou 30% de cada disso, dá 90%. Os 10% restantes é o meu mistério, é a minha solidão, é eu sozinho com as minhas coisas, pensando na vida que eu empreendi. Eu tinha uma necessidade atávica de ser verdadeiro, de ser feliz do jeito... o que é que você quer ser quando você crescer? Feliz. Eu quero ser eu. Eu não negociei. Eu fui horrível. No sentido de, não, gente, isso não é para mim, eu não vou mentir.
Ah, se você fosse um pouco mais masculino, menos desmunhecado, eu te daria um Não papel. seria o Milton. Meu amor, enfia o teu papel onde você quiser, porque eu vou continuar lutando e uma hora o papel vai chegar. Então, esses 10% do mistério de eu não deixar os outros... Porque o boleto venha no meu nome, né? No teu CPF. Pronto. Ora, se vocês não vão pagar meus boletos, vocês vão querer se meter na minha vida e tal. Porque todo mundo quer legislar sobre o corpo da gente, o desejo da gente, né? Todo mundo. Todo mundo. O juiz, o delegado, o padre, a vizinha, os pais. Todo mundo tem um projeto de vida para você. Você olha para essas pessoas e diz, gente, mas é projeto de vocês. Pergunta... Qual é o meu projeto? Isso eu com 4, 5 anos, eu já dizia, olha, não vou ser o que vocês querem ser, não. Eu vou fazer o meu. Então, como é o Milton ele é um enfrentador das paradas. Eu digo, não, isso não é minha cara, não, deixa eu dizer não. Então, eu sou muito diversão, muito estudo, muito do sossego e 10% de mistério, a espiritualidade que me trouxe até aqui. Eu acredito na minha Você é um cara iluminado, cara. Você é um cara muito iluminado. Eu acredito na minha intuição. Se eu bater e disser... E também se eu disser, opa, tipo, Darlisson do nada vem com um convite da Universidade do Estado do Amazonas. Eu digo, gente, que convite ótimo. Que convite louco, que coisa inusitada, que coisa vanguardista diferente. Por quê? A universidade sair do seu castelo de dona do mundo e se debruçar nas suas relações de extensão com o povo, eu quero estar num projeto desse, onde o poder universitário vai olhar com generosidade para a praça pública, a loucura, e vai encravar ali um estúdio que vai conversar com gente engraçada, autoridades, artistas. Esse é um projeto que me interessa. Aí eu pergunto, como teve a ideia? O chuveiro, eu digo, ótimo, então é no chuveiro da alegria que eu vou. Então, eu sou intuitivo, eu acredito muito nessa coisa que bate no meu coração. Eu digo, opa, peraí, que aí isso pode dar super certo. Então, eu acho que vai dar super certo. Já deu. Só de você estar aqui, meu amigo, já... O projeto vai ser o máximo. E a gente agradece muito, Milton. Olha, e entrando nessa esteira aí da... Peraí. Diga. Eu quero ser reitor para ser chamado de magnífico. Agora. Eu não aceito. Porque é a melhor... Porque a rainha da Inglaterra é Vossa Excelência, Vossa Majestade. Chatíssimo. Todos os cargos são chatíssimos. O reitor é magnífico. Olha minha cara e minha mão. Magnífico. Eu quero ser reitor para usar roupa, que eu adoro, mas a minha vai ter uns rabos de galo preto. Assim eu vou ser um escândalo. Vou ser um reitor da pá virada. Magnífico. Mas eu queria ser um reitor opulento, nabucodonosoriano, egípcio, cleopátrico, intergaláctico. Eu quero ser o reitor pororoca. Cara, Milton, tem uma energia muito legal. Milton, e assim, dentro dessa perspectiva, a gente tem 2 perguntas que a gente faz no final do programa. Uma delas eu vou fazer logo para entrar na esteira do que ele já tá falando, pra gente não perder o fio da meada. Que tu falou que tu precisa ser feliz, que tu sempre buscou essa felicidade, que tu nunca abriu mão disso. E o que verdadeiramente te faz? Quais as atividades, as ações que o Milton faz mesmo para ser feliz? O que te deixa feliz sobre qualquer aspecto? Porque o nosso programa ele tem essa energia também. A gente quer entender, a gente quer passar essa energia da felicidade, de falar besteira, de rir, porque todo mundo vê o magnífico, né? O magnífico, tal. O cara sério, que tem que tomar decisões difíceis, que tem que levar uma... Usa paletó e gravata. Que usa paletó e gravata, etc e tal. E que é um cara humano, que tem família, que faz esporte, que tem história. Que tem uma história por detrás de tudo isso. Humana. Um cara que, além de ser reitor, é empresário, que tem advogado, que toca uma vida também em paralelo com as pessoas que estão... Que está aqui
essa pessoa, né? E a gente quer conversar, a gente quer entender isso, Por trás sabe? de todo reitor, que às vezes as pessoas não conhecem, tem Exato. um ser humano que se chama André Zogaíbe. Que chora, Zoga que acorda, Que sonha, que sonha. E assim, a gente quer saber também dos nossos... que enfrenta a Dona Encrenca. Adoro Dona Encrenca. Beijo, mulher maravilhosa. E a bicha é braba, viu, Milton? Eu não sei, eu não conheço. Mas o senhor também é babado. Só que Meu amigo, então o que faz o Milton feliz verdadeiramente? primeiro, a certeza absoluta de que ninguém é melhor do que ninguém. Tá todo mundo na gira, tá todo mundo tentando. Uma hora vem a doença, uma hora vai acabar. Então deixa eu olhar pro espelho e encontrar a criança que eu fui e dizer: eu fiz o teu projeto, eu cheguei aqui e eu te honrei. Então, que nenhum de nós cheguemos na velhice sem honrar os sonhos, né? Porque uma hora a gente vai estar já com 80, 90, 100... E aí, o que é que tu fez da tua existência? Então, o que me define é ser coerente com as minhas crenças. E o que eu aprendi desde cedo é que só muda de endereço. Ninguém é essa normalidade que todo mundo vende, né? A rede social. Já ia falar nisso, as redes sociais são... Amado, todo mundo tem helicóptero, iate, Angra, tá todo mundo ali nas areias do Caribe. Meu amor, cadê teu feijão com arroz? Cadê teu pão com ovo? Delicioso, fabuloso. Então, assim, a primeira coisa que eu faço é desancar o paradigma. Eu fui fazer psicologia na universidade para entender os mecanismos de disfarce. A hipocrisia social, ela é um terror. Porque as pessoas vão entrando numa piração e vão se afastando delas mesmas. E daqui a pouco elas viraram uns bonecos de botox, de silicone, de operações plásticas, de mentiras, de golpes, de falcatruas. E eu digo, meu Deus, como é que tu vais voltar esse novelo? Esse novelo foi esticando, esse elástico está quase quebrando, vai estourar. Então, assim, eu não posso me afastar de mim. Eu não posso me afastar dos meus valores, das coisas que eu acredito. E o que é que eu acredito? Nas relações humanas. Eu acredito no abraço, na lágrima. Eu acredito na emoção que me pega, me bota no redemoinho e depois joga e diz: vai pensar nos teus fantasmas. Dói muito, viver dói muito, a dor é oceânica, os buracos, a saudade do amor de pai, do amor de mãe que eu não tive, isso são perguntas que vão para o meu túmulo. Mas eu não vou morar na dor, eu não vou morar na dor, a dor existe, ela está ali, eu digo: oi, dor, fica aí porque eu vou me divertir um pouquinho aqui, Tá certo. vou dar uma... porque se a gente morar no não, já era, eu vou morar nos sims. Então, quando o Daniel Filho disse para mim: não, você não serve, o diretor. Depois o Roberto Talma: não, você não serve. Tá Eu digo: tudo ok, certo. mas uma hora um diretor vai dizer: sim, você serve. É isso E aí eu encontrei. Demora. É luta. Mas, meu amor, rapadura é dura, mas é doce, meu amor. É isso mesmo. Morde, quebra. Agora deixa eu te fazer uma pergunta bem Vai, certo. bom-humorada e bem-humorada como você é. O que todo mundo finge que não faz, mas faz. Por Milton Cunha. Peraí, é 18 anos, né? Que horas? Passarias. Eu acho que é essa síndrome da inferioridade, do impostor, né? Todo mundo fica dizendo: mas eu mereço, eu já estou pronto, eu já sou bom o suficiente para embarcar nessa. E daqui a pouco você vai amadurecendo,
o fim vai chegando e você diz, meu amor, ninguém está preparado. Está todo mundo fingindo. Está todo mundo fingindo que é normal, que é natural. Aí, aquelas 40 pessoas no estúdio estão todas na escuridão, pousadas em câmeras que andam para frente, andam para trás, cruas e tal. Essas são as reais. Eu demorei a chegar nelas, mas quando a direção me jogou sozinho lá, eu vi tudo e o carrinho deslizando com a câmera em super close-up. Eu digo, eu vou fingir que é normal. Eu vou fingir que isso aqui é tudo absolutamente natural. Essas 40 pessoas dependem de mim. Aí o diretor grita ação, conta até 3 e vai. E nessa do vai, você descobre que é melhor feito do que perfeito. Que não vai tem com medo perfeito, mesmo, né? Não tem perfeito. A perfeição é um ideal positivista de loucura. Nós humanos, nós somos atavicamente imperfeitos. Sempre eu podia ter feito a cena melhor. Só que se eu ficar esperando por esse preparo da cena melhor, eu não aprendo com a cena pior. A cena tira do fracasso a lição. Ok, não deu certo aqui, vai para outro, mas que tu aprendeu. Então, o que é que o triste te ensina? A superar essa dor. Então, não fica no não fica na dor, não fica no fracasso. Vai, que uma hora o sucesso chega. Não, e a gente vê, né, Milton, nas mídias sociais, a gente inclusive vai divulgar o pod, claro, nas mídias mais recorrentes, mais utilizadas e tal. Mas a gente vê muita coisa boa na mídia, mas a gente também vê muita coisa no sentido do que você está colocando, de que a gente sempre vê a vida perfeita do outro. A grama verde, a casa pintada. O outro é mais feliz. O outro é mais feliz do que... O casamento do outro é melhor. O cara nunca põe uma foto ou alguma coisa que tava com dor de barriga, que tava com dor de cabeça, que o filho tirou nota baixa na escola. Então, assim, a gente acaba achando que tá dando tudo certo para todo mundo, menos pra gente. E tem uma coisa na rede também que a gente tem que se vigiar muito e ter muito cuidado atrás, que é a crítica cruel. Quem é essa outra pessoa que está me diminuindo? Qual é o feito dela? A vida dela começa a desconfiar que quem te menospreza tem uma vida muito pior. Pior, com certeza. Que a tua, porque a covardia da rede. Eles se escondem atrás desses bonecos deles. Aliás, gente, assiste o Adolescência. Ai, já assisti. Não é? É isso, perfeito. É a crueldade da rede, os emojis. É doloroso, né? É doloroso. É doloroso né? porque é uma família comum, né? Ali é uma família comum. Que o pai jamais iria imaginar, os pais... Sem spoiler, tá? Senão depois o pessoal, o jeito eles também... Desses mesmos jeitos... Poxa, a Marcela contou, desgraçada, demônia. Ela deu spoiler. Faz só a sinopse, né? Mas o bacana é que toda família é comum. No sentido de que toda família vai ter que ter a relação pai, mãe, avó, criança... vai ter que ter. Então isso vai fazer rico, é muito pobre. Bonito, né? Você amamentou? Não. E aí, como é que foi? Você cuidou? Porque dá trabalho educar, né? Dá trabalho. Dá trabalho. Você mesmo, Eu digo que... magnífico reitor, a Xuxa. Meu amor, pega na mão da Sasha e leva a Sasha no colégio e vai para a reunião das mães, porque tu é a mãe, tu é a única mãe que ela tem, meu amor. Ah, minha mãe é a Xuxa? É, mas a minha mãe me levou na reunião de pais e mestres. Eu costumo dizer que tudo fica em segundo plano, porque ser mãe e ser pai é 24 horas do dia. O resto é segundo plano. De manhã eu trabalho... né? Mas, ao mesmo tempo que eu trabalho, eu tenho que atender se a escola ligar, se o menino chorar, se o menino adoecer. Então, é a única coisa que a gente nunca deixa de ser, né? Pai e mãe, 24 horas do dia. Então, é a nossa primeira profissão. E aí é isso, tem que saber lidar com as circunstâncias, né? A vida é maior que todas as nossas convenções sociais. Na hora que vem o filho, na hora que vem a paixão, você vai ter que descer do teu pedestal
cair dentro da real, né? E abrir mão de muita coisa bater pra o poder... mingau, coisa. bater o mingau, porque a criança tá com fome. Pra botar comida na mesa. Não é, irmão, né? É isso. É isso, é isso. Milton, mudando um pouquinho de assunto, mas pra gente também não perder a oportunidade, né, de ter essa obra de arte. O Milton em si, ele já é uma obra de arte. Uma performance a Maravilhoso. céu aberto. Milton, eu assisti também o documentário muito emblemático, um documentário muito forte, muito inspirador, inclusive, sobre as coisas que acontecem. O documentário não era sobre isso, mas mostrou também um pouco dos bastidores do carnaval, como as coisas aconteciam no Rio de Janeiro, desde a época do Vale o Escrito. Cara, a tua participação ali, ela coroa todo aquele enredo. Conta um pouquinho pra gente como é que tá envolvido. Tira porra de bomba também, um pouquinho tira. Olha, a primeira coisa, quando me convidaram, eu disse misericórdia. Isso vai ser nitroglicerina pura. Aí fui lá nos senhores, nos bicheiros, e disse, olha, vocês sabemos. Eu posso fazer? Pode. Digo, bom, então já estou autorizado. Sentei lá na cadeira, a câmera, o diretor e tal, e começaram as perguntas. Eu narrei o que eu vi. O que é que eu vi? A parte engraçada. Eu vi o glamour e as fantasias, eu vi seu Piruinha, eu vi Dona Edicleia, e eu fui contando o que eu tinha visto. A blusa Latin Lover, Sidney Magal, do Maninho, que era lindo e era violentíssimo. E eu fui nessa. 3 anos depois, sai, eu já nem me lembrava mais. Aí o motorista do ônibus grita, o camelô grita, Vale Escrito. Digo, gente, o que é isso? Lançaram o... Eu nunca tive coragem de ver, eu nunca assisti, mas todo mundo me conta. E as redes sociais fazem o corte e vão colocando, né, o meme. E aí é cheio de meme, né? Aí o Big Brother me chamou para eu fazer a mesma cena, só que comentando, não mais dos bicheiros, mas comentando dos participantes do BBB, o paredão. Eu comecei a fazer tanto trabalho em cima do Vale o Escrito, que eu digo, gente, que sucesso. Então, Carnaval, o desfile das escolas de samba mostra que quando o Estado não entra com educação, saúde, saneamento, lazer, que jogo, bicho pega, a milícia pega. Então, eu acho que, moral da história, Estado se acorda, provém educação, saúde, lazer, cultura, para que outras forças não venham. Porque junto com o mecenato do bicheiro vem a violência, vem a disputa de território. E é isso que o Vale o Escrito mostra, que para além do glamour do desfile, que tem ali é uma disputa de poder, porque é uma vitrine fabulosa, são senhores endinheirados e ficam muito bem na fita divinos, porque ajudam a cultura daquela comunidade. Só que tem problemas, não é só um lado. Aquilo ali é a ponta do iceberg. Abaixo do oceano você tem uma massa que vai sustentar aquilo. Eu não participo da massa, eu participo do glamour, eu participo da beleza. Sei, por exemplo, que os bois devem ter problemas administrativos enormes, deve ter denúncias de corrupção, brigalhada, Essa parte que fique com a polícia, com os advogados, com os investigadores, com a lei. Eu quero a beleza da Cunhamporanga, o pajé misteriosíssimo, a arara maravilhosa. Então, assim, eu acho que a vida é recorte. Você recorta para onde você quer ir. Eu não tenho talento para delegado de polícia, investigador. Eu não quero ser nada disso. Então, sei que existe, mas não me debruço sobre isso. Eu me debruço sobre a beleza. Eu quero um enfeite. Eu acho que a vida ela é curta para mim e eu preciso mesmo ver paisão, a decoração bordada. Essa é a minha praia, essa é a vida que eu quero.
Poxa, meu amigo, parabéns aí pela sua história de vida. Você é um ícone pra gente. Maravilhoso. Maravilhoso, viu? meu irmão. Foi Muito bom, conversar. Milton, muito bom. Muito bom te ouvir. Muito bom te ter aqui, meus amigos. Olha, esse é o nosso Milton Cunha. Nosso porque ele é o Milton do Brasil. Sim. É o Milton da região norte. É o Milton do Amazonas, é o Milton do Pará, é o Milton do Rio, é o Milton de São Paulo, do Rio Grande do Sul. Meu amigo, sinta-se sempre muito bem-vindo aqui no nosso programa, no nosso podcast. Muito obrigado. Uma honra imensa trocar esse bate-papo contigo. Que pena que o nosso tempo de programa realmente Mas é a gente curto. falou bastante, amado. Falou bastante. Que nós tenhamos outras oportunidades para nos debruçarmos sobre outras histórias do Milton também. Maravilha. Gente, amanhã eu estreio um novo quadro no Luciano Huck, chamado 3 Minutos para Brilhar. Eu realizei meus sonhos, então acreditem nos sonhos de vocês. Tenacidade, verdade, veracidade. Segue no teu projeto, não deixa ninguém te tirar da tua trilha e uma hora vai chegar, tá? É Deus que aponta a estrela que tem que brilhar. E Deus está no teu coração. Deus é amor, Deus é homem, Deus é mulher, Deus é tudo, Deus é todas as peles, Deus é todo tipo de sabedoria e conhecimento. Pior que é verdade. Então, salve. Acreditem nos sonhos. Pior é que é verdade. Pior é que é verdade. Beijos. Beijo, meus amigos. Fiquem com Deus. Valeu, Milton.